Irmãos queridos, graça e paz, assim diz a palavra do Senhor: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? 161 anos de bênçãos, nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil. Na noite desta quinta-feira, dia 13 de agosto, temos a alegria de receber, mesmo online, nosso irmão missionário, reverendo Paulo Serafim, que esteve conosco ano passado, pessoalmente, juntamente com a sua amada esposa, nossa querida irmã Maria do Carmo, e o seu filho Timóteo. Só a sua filha Sara, estudante em São Paulo, que não pôde comparecer. Reverendo Paulo Serafim está servindo ao Senhor Jesus Cristo na África Ocidental, em Bissau, Guiné-Bissau, em oração na noite deste dia, para que o Senhor fale ao seu coração. Vamos ouvi-lo. Graça e paz, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Taubaté. É um prazer poder falar a vocês através desse canal, através desse vídeo, essa mensagem gravada que o reverendo Arthur me convidou para pregar à igreja. Quero agradecer aí o convite, que Deus abençoe o reverendo Arthur, a família dele, ao conselho, aos membros da igreja, a essa igreja que tem sido uma parceira nossa na obra missionária, tem caminhado conosco. Nós agradecemos pela parceria e que a igreja continue firme e forte, glorificando a Deus, pregando o Evangelho e fazendo a obra dele no mundo. Eu quero convidá-los para que abram as Bíblias e acompanhem, leiam comigo Filipenses capítulo 2, versículo 25 até 30. Diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 25 a 30. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Queridos, vamos orar, pedir que Deus os abençoe. Deus, querido Pai, pedimos a tua bênção, a tua graça para pregar a tua palavra com coragem, com ousadia, no poder do Espírito, para que o teu nome seja glorificado, para que a tua igreja seja edificada, para que pessoas sejam salvas através de Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor é bom, continue abençoando os irmãos de Taubaté, fortalecendo a igreja, dando crescimento espiritual, despertamento missionário, compromisso consigo com a tua obra. E nesse momento de pregação, que possamos estar atentos para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa mensagem eu quero contar a bela história da missão de Deus, uma bela história escrita por Deus da missão, envolvendo um apóstolo, Paulo, envolvendo uma igreja generosa, a igreja de Filipos, envolvendo um servo fiel, Epafrodito. Então, nessa história de missão escrita por Deus, nós temos um servo de Deus, o apóstolo Paulo, nós temos uma igreja generosa, a igreja de Filipos, e temos um servo dedicado que é Epafrodito. E a base dessa história está lá na carta de Paulo aos Filipenses. Também, se você ler Atos 16, vai perceber essa narrativa feita por Lucas, da fundação daquela igreja. Deus é o Senhor da história e conduz a missão segundo a sua vontade. Por isso nós vamos começar essa história falando primeiramente do apóstolo Paulo, que ao escrever essa carta aos Filipenses estava em Roma, preso por pregar o Evangelho. Veja como Deus conduz a sua missão de forma soberana para a sua glória e louvor.
O apóstolo Paulo tinha uma intenção enorme de ir para Roma, de passar em Roma, de pregar o evangelho em Roma e de seguir para a Espanha e ter o apoio daquela igreja. E ao escrever sua carta aos romanos, provavelmente no ano 57, ele manifesta o seu desejo de ir a Roma, de estar com os irmãos. Mas só conseguiu chegar em Roma 4 anos depois, preso, perseguido, enfrentou naufrágio, picada de cobra, perseguição, fome. Então Deus tem seus planos, mas Paulo chegou em Roma e assim estava naquela cidade quando escreveu essa carta. Pela graça de Deus, Paulo se dedicou à missão de Deus, a missão que Deus conferiu, que era pregar o evangelho aos gentios, ser uma testemunha aos gentios, e a prisão de Roma não foi empecilho para que Paulo cumprisse esse chamado de Deus. Pelo contrário, se tornou um centro importante da realização da missão que Paulo tinha recebido do Senhor. Como ele bem disse, eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre, está solta. Então Paulo fez da prisão um centro de missões, um centro missionário, um centro da expansão do Evangelho do Reino de Deus. Lá na prisão, Paulo escreveu as famosas 4 cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, as 4 cartas da prisão. Lá na prisão ele pregou o Evangelho aos guardas que estavam com ele, que o vigiavam. Lá na prisão ele pregou o Evangelho para um servo, um escravo chamado Onésimo, e esse escravo se converteu. Depois Paulo o enviou para o seu servo e irmão Filemão, em Colossos. Lá na prisão Paulo pregou para aquelas pessoas que por ali passavam, e na própria carta aos Filipenses, Paulo fala que os da casa de César o salvam, ou seja, aqueles que trabalhavam no palácio de César também ouviram o Evangelho através de Paulo e assim foram alcançados para a graça. Então aquela prisão se tornou um centro da missão e Paulo continuou fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer, que era ser um testemunho entre os gentios. O grande trabalho missionário que o apóstolo Paulo realizou foi fruto da graça de Deus nele e não da sua capacidade. Porém, fidelidade e dedicação à obra de Deus são esperados de quem foi salvo pela graça, de quem foi alcançado pela graça de Deus e capacitado por essa mesma graça para servir o Senhor no reino de Deus. Paulo entendeu bem isso e ao escrever aos Coríntios, ele disse: mas pela graça sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei mais do que todos eles, do que todos os outros irmãos. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, você que foi salvo pela graça, dedique-se a Deus, pela sua graça também, e se coloque à disposição do Senhor para servir na missão, para que Deus escreva uma história linda, maravilhosa, através da sua vida também, uma história da missão, assim como Paulo, Deus escreveu a história da missão através da vida de Paulo, da sua dedicação, do seu empenho, do seu esforço pela graça de Deus, e nós podemos hoje aproveitar e ser abençoado através do seu exemplo, dos seus escritos. Deus também escreve essa história através de pessoas como eu, como você, pessoas que são alcançadas pela graça e se entregam ao Senhor para que possam servir como testemunho de Jesus onde está. Porque nem todas as pessoas são chamadas para atravessar o oceano, como eu, como Paulo, que foi a várias partes do mundo, mas todos nós somos chamados pela graça de Deus para sermos testemunhos de Jesus, e assim, para que a história da missão, escrita por Deus, seja escrita através da minha, da sua, da nossa vida, da vida da Igreja Presbiteriana de Taubaté e da vida da Igreja Presbiteriana do Brasil e da Igreja Evangélica Brasileira, que tem hoje se despertado como um ser de missões para o mundo, que continue assim pela graça de Deus, e Deus continue escrevendo a sua bela história da missão através da minha vida, da sua vida, da vida dessa amada igreja. Mas essa bela história da missão escrita por Deus envolve o apóstolo Paulo, envolve também a igreja de Filipos, e lá no capítulo 16, Lucas narra a história da fundação dessa igreja, narra o surgimento da igreja de Filipos. O apóstolo Paulo, ele estava na sua segunda viagem missionária, pretendia pregar o evangelho na Ásia, na Bitínia, mas foi impedido, e aí recebeu uma visão do varão macedônio que disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Entendendo que era a vontade de Deus, Paulo e sua equipe
passaram a Macedônia, a atual Europa, e foram chegar em Filipos, e lá pregaram o Evangelho, começando lá na beira do rio, para aquela irmã Lídia, que ouviu o Evangelho, e Deus tocou o coração dela, e ela se converteu, e tanto ela como sua família foi batizada. Depois Paulo expulsou o demônio daquela jovem, e depois, lá na prisão, por causa da pregação do Evangelho, foi preso, ele junto com Silas, e começou a louvar e a orar. E lá na prisão, o carcereiro perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo respondeu: crer no Senhor Jesus, será salvo em tua casa. E aquele homem se converteu também pela graça de Deus, e assim ele e sua família foi batizado. E logo a igreja de Filipos estava se juntando, estava crescendo, e se tornou uma igreja forte, uma igreja missionária, uma igreja generosa na missão. E Paulo fala dessa igreja com muito carinho, com muito amor. Nessa carta mesmo, lá no capítulo 4, Paulo diz que quando ele saiu da Macedônia, lá de Filipos, de Tessalônica, de Bereia, nenhuma outra igreja se associou com ele, ou seja, se tornou parceiro com ele na obra missionária, orando e investindo financeiramente, exceto a igreja de Filipos, que continuou com ele, continuou sendo generosa, mandando oferta para ele, mandando apoio espiritual, emocional e financeiro. E agora, lá na prisão, em Roma, Paulo recebe a visita do irmão Epafrodito, que foi um enviado da igreja para levar assistência espiritual, emocional e financeira para o apóstolo Paulo. Inclusive, essa carta, um dos propósitos da carta aos Filipenses é agradecer pela oferta, pelo apoio da igreja que enviou para o apóstolo Paulo, fez com que ele fosse suprido, fosse sustentado pela graça de Deus. Então, Paulo tinha um carinho especial, e a igreja de Filipos caminhava e crescia como uma igreja generosa, e através dessa igreja generosa, Deus estava escrevendo a história da missão, a história de uma igreja que, de fato, se dispõe a investir no reino de Deus, a abrir mão dos recursos para investir não somente no seu crescimento local, mas no crescimento do reino fora das suas quatro paredes. E então nós temos aí a bênção de saber da história dessa igreja, uma igreja muito missionária, generosa na obra missionária. Nós temos aí o exemplo de outras igrejas também generosas na missão, como a igreja de Antioquia, foi um instrumento na vida do apóstolo Paulo para suas viagens missionárias, sempre também o apoiou espiritualmente, emocionalmente e financeiramente, esteve com ele. E a minha pergunta é: a sua igreja é uma igreja generosa na obra missionária, no sentido de dispor o coração para investir no reino de Deus? Você, como crente, é generoso nas suas ofertas, fiel nos seus dízimos. A igreja, como um todo, é fiel nos dízimos para o concílio. A igreja é generosa para investir na evangelização, na missão, como a igreja de Filipos. Então, Deus escreve uma bela história da missão através de igrejas generosas, de igrejas que põem seus dons, seus talentos, seus recursos a serviço do reino de Deus. E espero que essa igreja, essa amada igreja, continue colocando os seus recursos no altar do Senhor, para que Deus escreva uma bela história da missão através dessa igreja. Uma igreja que ora, que apoia os missionários e que investe financeiramente. Uma igreja que não apenas fala Deus te abençoe e vá para o campo, mas que diz Deus te abençoe e vá para o campo, mas nós vamos orar e nós vamos apoiar financeiramente, porque Deus tem aberto o nosso coração para sermos uma igreja generosa financeiramente também, e assim Deus continua escrevendo uma bela história da missão através dessa amada igreja. Mas a nossa mensagem fala de um servo de Deus dedicado, que é o missionário Paulo, o apóstolo Paulo, fala de uma igreja generosa, que é a igreja de Filipos, e agora também fala de um servo fiel na obra de Deus, que é Epafrodito. No texto que nós lemos, no capítulo 2 de Filipenses, Paulo fala acerca de Epafrodito, que foi visitado lá em Roma para levar uma oferta da igreja, uma oferta de amor, de fidelidade, de generosidade daquela igreja para Paulo. E Paulo faz vários elogios ao nosso irmão Epafrodito, a esse servo de Deus que foi até Roma. Paulo diz que ele era um colaborador, um auxiliar nas suas lutas, um mensageiro da igreja, alguém que a igreja tinha confiança, provavelmente um líder, a igreja confiava nele, porque ele foi levando recursos para o apóstolo Paulo, para entregar fielmente ao apóstolo. Alguém que teve que andar vários quilômetros, fazer uma longa viagem, mas que chegou
até Roma para levar o suprimento daquela igreja, alguém que era um enviado da igreja para abençoar o apóstolo Paulo, alguém fiel, dedicado. E Paulo então fala para a igreja que deve honrar homens como Epafrodito, porque são fiéis. Paulo também destaca aqui Epafrodito, por causa da obra de Deus, quase morreu, ficou doente, mas Deus teve misericórdia de Epafrodito e curou, e teve misericórdia de Paulo porque permitiu que aquele servo continuasse com ele, servindo ao Senhor. E Paulo fala, quando ele retornar à igreja, vocês honrem homens como esse, homens fiéis, dedicados. E Deus escreve a história da sua missão através de homens fiéis, homens dedicados, que dispõem a sua vida, que amam mais a Deus, mais a obra de Deus do que a sua própria vida, e estão dispostos a sair pelos campos, pelo mundo, pregando o Evangelho, levando a obra de Deus adiante, assim como Epafrodito. Então nós precisamos entender isso, porque Deus não escreve a sua história da missão somente com pessoas conhecidas como o apóstolo Paulo, mas escreve com pessoas desconhecidas, como Epafrodito. Muitas pessoas nem conhecem bem a sua história, mas foi alguém fiel. Tantas pessoas que são anônimas, que nós não sabemos nem seus nomes, mas que fizeram a obra de Deus no passado, hoje, que estão sendo presos, perseguidos. Mas Deus está escrevendo a história da missão através dessas pessoas. E escreve também através da sua vida, através de você, mesmo que ninguém fique sabendo, porque no Senhor nenhum trabalho é vão, como diz Paulo. Nosso trabalho no Senhor não é vão. Deus vê e percebe. Então, aquela oração que você faz em segredo, pelo missionário, aquela oferta que você entrega, que ninguém vê, aquele cafezinho que você faz na igreja, talvez você possa pensar que é algo pequenino e você está fazendo muito pouco, mas Deus usa isso para glorificar o seu nome e abençoar o servo de Deus, abençoar a igreja, abençoar a obra missionária, porque aquilo que fazemos para o Senhor, como diz Paulo, não é vão. Nós temos que continuar fazendo com zelo e dedicação. Então Deus vai escrevendo a sua história, a história da missão, através de pessoas fiéis, como o apóstolo Paulo, como Epafrodito, como nós que estamos vivendo nesse tempo. Mesmo que as pessoas não saibam nossos nomes, mesmo que não apareçamos na televisão, no YouTube, no Facebook, mas o importante é que nós sermos fiéis e fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Epafrodito foi fiel e levou aquela oferta para Paulo, foi um apoiador, alguém que levou o carinho, o amor, a generosidade da igreja, alguém que se colocou nas mãos do Senhor para servir a Deus, servir a igreja e servir o apóstolo Paulo. Então se coloque nas mãos do Senhor como servo fiel, na sua igreja local, nas sociedades internas, na liderança da igreja, e se Deus aprover e de repente o chamar para que você o sirva em outros lugares do mundo, que você possa dizer, eis-me aqui, Senhor, como disse Epafrodito. Encerro essa bela história da missão escrita por Deus, fazendo uma recapitulação e algumas aplicações para a nossa vida hoje. Essa bela história da missão escrita por Deus envolve um missionário dedicado, o apóstolo Paulo, envolve uma igreja generosa, a igreja de Filipos, e envolve um servo fiel dessa igreja, Epafrodito. Paulo se dedicou a fim de cumprir o seu chamado, assim de realizar a obra que Deus o chamou para fazer, que era pregar o Evangelho aos gentios. E pela graça de Deus, ainda hoje somos abençoados pelo seu exemplo, sua obra e seus escritos. A igreja de Filipos foi uma parceira generosa do apóstolo Paulo, permitindo que ele continuasse seu trabalho sem desanimar. Epafrodito, o elo entre a igreja e o missionário, foi um servo fiel, um instrumento de Deus, uma bênção de Deus para a igreja enviadora e para o missionário apoiado, sustentado por ela. Aos missionários que estão nos campos, fala o seguinte: continue se dedicando a essa obra de Deus, continue servindo a Deus fielmente, com afinco, com zelo, com dedicação. Deus os sustentará, Deus os abençoará nessa obra, a fim de que seu reino avance no mundo. Busque sempre nele força, socorro e graça necessária para prosseguirem diante das adversidades, das dificuldades, das lutas, das provações. As igrejas parceiras, que continuem sendo generosos
em suprir as necessidades espirituais, emocionais e materiais dos seus missionários. As igrejas que ainda não descobriram essa bênção de ser parceiras na obra missionária, que aprendam, que possam buscar participar dessa obra maravilhosa que Deus está realizando no mundo. Aos membros da igreja, a minha palavra é a seguinte: sejam fiéis a Deus, dediquem-se a Ele, coloquem-se à disposição do Senhor para que Deus os use segundo os dons, os talentos e recursos desse dado. Nem toda pessoa Deus vai usar da mesma maneira, nem toda pessoa vai ser como Paulo, como Epafrodito, como eu, mas Deus usa cada um de nós, onde estamos, da maneira que somos, e Ele vai abrir portas e dar a oportunidade de servi-lo, se nós nos dispormos a servi-lo com dedicação. Nós, queridos, não estamos buscando projeção, posição ou reconhecimento público do nosso trabalho. Buscamos ser fiéis, a fim de que Deus seja glorificado, a fim de que Jesus seja conhecido entre as nações. Então, por isso, o mais importante é que Deus seja glorificado, que o Evangelho seja pregado. Mesmo que muitas vezes eu nem seja reconhecido ou que o meu nome nunca apareça em algum lugar. Conhecemos a história de Paulo, conhecemos a história de Epafrodito, a história da igreja de Filipos, mas muita coisa está sendo feita no mundo que nós nem sabemos quem está fazendo. Sabemos que Deus é que age, está fazendo, operando através de pessoas anônimas, pessoas que estão dando a vida por causa do reino de Deus. Então hoje, eu, você, nós somos chamados a sermos dedicados e fiéis na obra do Senhor. Olhando para Cristo, que é aquele que se dedicou para entregou a sua vida por nós para nos salvar, entregou a sua vida pela igreja para que o rebanho do Senhor fosse salvo, e assim Ele nos enviou ao mundo para que, através da pregação do Evangelho, no poder do Espírito, este rebanho que é dele, que Ele morreu na cruz, que Ele resgatou, seja chamado para Ele pela pregação do Evangelho. Então aqui tem a ver comigo, com você, com a nossa participação, com o nosso trabalho, de ser um instrumento na mão do Senhor, de ser um pastor auxiliar do grande pastor que é Jesus, para que suas ovelhas ouçam sua voz e possam segui-lo no Brasil, na Guiné-Bissau e no mundo. Que Deus abençoe a amada igreja. Nós vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, pela igreja presbiteriana de Taubaté, que ela continue, Deus, sendo uma igreja fiel, generosa, disposta a investir no reino do Senhor, a participar da obra missionária no Brasil e no mundo, para que teu nome seja glorificado, para que teu reino, ó Deus, possa crescer e assim Jesus Cristo seja conhecido. Continue conosco, dando-nos a graça de sermos fiéis em todo o tempo e termos um coração disposto a te servir e a fazer somente a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os amados irmãos. Multidão dos que creram, era só o coração, e a alma uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa alegria. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu.
Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Na simpatia de todos,